Exercite-se na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, 16 de novembro. Enquanto eu escrevia este livro, nosso apartamento em Moscou frequentemente se parecia com um clube de atletismo. Nossos 3 filhos e seus amigos costumavam ocupar nossa sala de estar para fazer flexões, abdominais e levantamento de peso, visando desenvolver seus músculos e atingir a forma física que desejavam. Como resultado de seu trabalho árduo, compromisso e regularidade, seus músculos estão ficando cada vez maiores e seus corpos são quase os ideais para rapazes de sua idade. Todas as manhãs, minha mulher se levanta ao romper da aurora para subir pelo menos 6 vezes os 7 lances de escadas de nosso edifício em Moscou. Ao chegar ao último andar, ela toma o elevador para voltar ao primeiro e recomeçar a subir os 210 degraus até o 7º andar. Multiplique isso por 6 e você descobrirá que Denise sobe 1.260 degraus todas as manhãs. Ao terminar os 1.260 degraus, ela entra no apartamento bufando com a respiração ofegante, com uma expressão de entusiasmo, empolgada por haver cumprido sua meta. Desnecessário dizer que ela está em plena forma. Não possuímos um automóvel na cidade de Moscou, onde moramos. Por isso, eu vou andando a muitos dos lugares aonde preciso ir. Por ser difícil cuidar de um automóvel nessa cidade gigantesca, a maioria das pessoas de Moscou não possui automóveis. Então, eu me encaixo na multidão enquanto ando bastante. Como resultado da contínua caminhada pelas ruas desta gigantesca cidade, minhas pernas são musculosas e fortes. É necessário trabalho árduo para entrar em boa forma física, e é necessário compromisso para manter uma boa condição física. Da mesma maneira, também é preciso trabalho árduo e compromisso para manter uma boa condição espiritual. Qualquer um que queira estar em boa forma espiritual tem de ser diligente em exercitar-se espiritualmente. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A palavra exercita-te é em grego gumnazo, que significa literalmente exercitar-se nu ou exercitar-se despido. Provém da palavra gumnos, traduzida literalmente como nu. É dessas palavras que se originam as palavras ginástica e ginásio. Percebo que pode parecer estranho Paulo usar tal palavra, mas para Timóteo essa era uma imagem muito poderosa e ilustrativa. Veja, a palavra gumnazo, exercício, era usada somente para descrever os atletas profissionais daquela época. Ao usá-la, Paulo estava transmitindo a Timóteo uma mensagem absolutamente clara para o jovem. Timóteo era o pastor sênior da maior igreja do mundo no primeiro século. Como pastor de uma igreja tão grande, ele estava trabalhando arduamente. Não obstante, Paulo encorajou Timóteo a não fantasiar sobre as coisas ficarem mais fáceis e, em vez disso, mergulhar com alegria na obra com toda a sua força e poder. Essa pode não ter sido a mensagem que Timóteo queria ouvir. Porém, em vez de dizer falsamente ao jovem que viria um dia em que as coisas ficariam mais fáceis, Paulo o aconselhou a exercitar-se na piedade. Então, ao ver a palavra exercita-te, Timóteo soube exatamente o que Paulo estava lhe dizendo. Atletas profissionais e seus esforços eram bem conhecidos naquela época. A palavra exercício, gumnazo, era usada somente para descrever os esportes de combate profissionais de boxe, luta livre e pancrácio. Estes atletas queriam a liberdade de mover seus músculos sem impedimentos e não queriam usar peças de roupa que um oponente pudesse agarrar para derrubá-los. Por esses motivos, eles se exercitavam e competiam nus. Esses esportes de combate eram tão ferozes que, ao término de cada competição, era comum um dos competidores estar morto.
Sabendo que uma árdua batalha de vida ou morte os esperava, estes atletas se exercitavam repetidamente para atingir a melhor condição física possível. Isso incluía se submeter a dificuldades autoimpostas para se tornarem mais resistentes. Por exemplo, em função de os jogos ocorrerem durante as altíssimas temperaturas do verão, os atletas treinavam em temperaturas extremamente altas para poder se aclimatar ao calor intenso. E para se tornarem endurecidos para a brutalidade, eles deliberadamente pediam a outros atletas e treinadores para espancá-los brutalmente. Dessa maneira, eles poderiam aprender a sofrer o máximo de abuso possível sem permitir que isso afetasse o seu desempenho caso fossem feridos durante os verdadeiros jogos. Em vez de procurar a saída mais fácil, aqueles atletas de esportes de combate eliminavam toda a preguiça, todo o conforto e até mesmo todas as suas roupas para poder se exercitar energicamente e buscar incessantemente a perfeição física. Somente os mais aptos sobreviveriam e venceriam os jogos. Por isso, eles abordavam as dificuldades como uma ocorrência positiva, uma oportunidade de desenvolver sua resistência mental, perseverança, coragem físico e capacidade de persistência. Para aqueles atletas profissionais, a dificuldade era uma coisa boa, porque se respondessem adequadamente a elas, isso só poderia torná-los melhores e, no fim, ajudá-los a ter uma vida mais longa. Essa era exatamente a mensagem que Paulo estava transmitindo a Timóteo a lhe dizer: exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo estava dizendo ao jovem ministro: não fuja dos desafios que estão diante de você, nem gaste seu tempo na esperança de encontrar um caminho mais fácil para cumprir uma tarefa muito difícil. Em vez disso, despoje-se de todo pensamento que poderia impedir o seu crescimento e aceite esse tempo difícil como uma oportunidade de se exercitar espiritualmente e se desenvolver no Senhor. Paulo sabia o que aconteceria se Timóteo tirasse de sua vida as atitudes erradas e abordasse aqueles desafios com a atitude correta. As dificuldades que enfrentasse não feririam, em vez disso, ajudariam a desenvolvê-lo e fortalecê-lo. Observe, porém, que Paulo disse: exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra piedade provém do grego eusebeia, que descreve santidade, compaixão ou devoção fanática radical. Ou seja, Paulo estava dizendo a Timóteo: não faça apenas a média que os outros fariam e obteriam um resultado mediano. Dedique todo o seu coração e toda a sua alma a se desenvolver ao máximo. Nosso compromisso com o desenvolvimento espiritual deve ser tão intenso que literalmente venhamos a nos exercitar repetidamente até o ponto de uma devoção fanática radical a Deus. Precisamos ser tão comprometidos com o nosso desenvolvimento espiritual quanto aqueles atletas profissionais gregos eram com seu desenvolvimento físico. Assim como os músculos físicos são desenvolvidos somente por meio de exercício, trabalho árduo, treinamento e compromisso, também é preciso exercício, trabalho árduo, treinamento e compromisso para se tornar espiritualmente apto. Foi por isso que Paulo exortou Timóteo a considerar seu momento de dificuldade uma oportunidade de se desafiar, desenvolver, exercitar e fortalecer. Você ouve o Espírito de Deus falando a você hoje? Ele está lhe dizendo para mudar o modo como você está encarando as suas atuais dificuldades? Você nunca tem de ficar deprimido e derrotado pelos assuntos da vida. Basta mudar o modo como está encarando os desafios que enfrenta. Determine-se a usar esse tempo de sua vida para exercitar sua fé e tornar-se mais forte no Senhor. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor,
peço que tu me ajudes a mudar o modo como tenho encarado as dificuldades e os desafios em minha vida. Sim, é verdade que não gosto deles, mas já que estou nesse momento de minha vida, ajuda-me a usar meu tempo o máximo possível, fortalecendo a minha fé e me exercitando espiritualmente. Em vez de ficar desanimado por esse período difícil, quero sair mais forte do que nunca. Espírito Santo, ajuda-me hoje a mudar o modo como estou encarando a vida. Quero assumir um firme compromisso de me exercitar na piedade até estar espiritualmente tão forte que nada na vida poderá me impedir de realizar os sonhos que Deus colocou em meu coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Qual é o problema mais difícil que você está enfrentando na vida neste momento? Qual é o segundo desafio mais difícil que você está enfrentando regularmente? Como você está reagindo aos desafios em sua vida? Você está sendo paralisado ou derrotado pelas dificuldades que enfrenta ou tem usado como oportunidades de aprender, exercitar-se espiritualmente e tornar-se um crente mais forte e mais resistente? Que processos mentais você precisa mudar para receber mais benefícios das dificuldades que enfrenta na vida, em vez de ser destruído por elas? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.